Aí, bora lá. Meninos, bom dia. Mais um sábado, prazer estar aqui com vocês. É muito bom, né, que vocês estejam aqui. Tá faltando um pouco de gente aí, né? Quase mais da metade. Mas enfim, a aula vai ficar gravada, depois o pessoal consegue ir assistindo. Hoje a gente vai falar um pouco de banco de dados para a gente dar sequência lá nas aulas de Delphi. E aí vamos falar menos de banco após isso, né? O foco do curso é realmente falar de Delphi e a gente precisa montar um projeto. Nesse projeto a gente vai precisar de banco de dados. Então eu não vou focar tanto em banco de dados, na questão de conceito de banco de dados. Não vou focar tanto nisso, mas eu preciso mostrar para vocês, né, pelo menos basicamente ali como funciona e fazer o que a gente precisa para começar. Então primeiro eu vou falar um pouquinho do que a gente vai usar, né? Então a gente vai usar o MySQL, tá? Poderíamos usar tanto o MySQL, eu abri o site aqui do MySQL, quanto o MariaDB. Esses dois bancos, na verdade, o MariaDB ele foi constituído aí a partir do MySQL. Então os dois são extremamente parecidos, os dois são muito parecidos, eles parecem a mesma coisa. Há quem diga que é o mesmo banco, mas de uns tempos para cá eles não são exatamente o mesmo banco. No site do MySQL você consegue fazer o download do MySQL e também tem algumas ferramentas que você consegue baixar para utilizar melhor o MySQL, tá? Uma delas é o Workbench, né? Que é esse programinha que eu tenho instalado aqui, ó, que é o MySQL Workbench, que é uma ótima ferramenta aí, diga-se de passagem, para gerenciar banco, para você executar consultas SQL. Ele tem opções para fazer backup, ele é um bom softwarezinho. Então aqui a gente tem o MySQL, aqui a gente tem o MariaDB. Os dois, como eu disse, não são iguais, né? Eles têm lá as suas peculiaridades. Uma das diferenças entre os dois é que, embora o MariaDB ele seja um braço ali do MySQL, né? Ele foi uma herança do MySQL. O MariaDB ele é totalmente licenciado pela GPL, né? Que é aquela licença open source que vocês já devem conhecer, que tem lá o Linux, é uma licença open source aí, né? Que você pode editar o fonte e tal. O MySQL, por sua vez, ele foi adquirido pela Oracle, né? Que é a empresa, né, a Oracle, que detém os direitos do banco, Oracle e tudo mais, enfim. Da mesma forma que o PostgreSQL também foi adquirido pela Oracle. Eu não sei explicar exatamente como funciona essas diferenças, né, após uma ferramenta que era, né, o MySQL, ele já foi open source também, e hoje a Oracle detém. Eu não sei explicar para vocês porque eu também nunca entrei muito a fundo nesse assunto, mas só para vocês saberem a fim de curiosidade, tá? Então a gente tem aí o MySQL, que é gratuito, e o MariaDB. Se for para a gente usar hoje em dia, até uma quantidade de dados aí, o MySQL é uma boa opção. Se eu não estou enganado, a partir de uma determinada quantia ele pode ser cobrado, né? Enquanto o MariaDB ele é open source e ele é 100% gratuito. Tá aqui hoje na versão atual, né, 11.2, é um banco muito bom, e para quem já usa o MySQL, migrar para o MariaDB não tem diferença nenhuma, né? Nível de estrutura, de SQL ali, os dois seguem o mesmo padrão, o mesmo modelo, não vai ter impacto, tá? De migrar de um para o outro. Então basta fazer o download, instalar aí na sua máquina e você já vai ter um banco rodando. Como eu também trabalho com PHP aqui, além de Delphi, eu costumo instalar o AMP, que é esse carinha aqui, né? Então eu venho no site do AMP. Quando você instala o AMP aqui, ó, tem as versões 32 e 64 bits. Quando eu faço a instalação do AMP, que é só clicar aqui para fazer o download, e precisa ter essas instalações, essas atualizações do Windows rodando, caso você use o Windows, né? E se você usa Linux e também quiser alguma coisa similar, a gente tem o Champ, que faz a mesma coisa que o AMP. O que é a diferença do AMP para o MariaDB e para o MySQL?
o AMP ele vem com uma versão, ele já instala para você uma versão do MariaDB, uma versão do MySQL e ele já instala o PHP e o Apache. Então ele já deixa o seu computador como um servidor web para que você consiga trabalhar com o web, tá? Não sei se todos vocês já sabiam disso, mas enfim, é bom saber. No meu caso aqui, como vocês podem ver, não sei se vocês estão acompanhando a setinha do meu mouse, eu tenho o AMP instalado. Como eu tenho o AMP instalado, consequentemente eu tenho o MariaDB e eu tenho o MySQL. Ah, André, mas se os dois são a mesma coisa ou são muito similares, eles não vão dar conflito? Quando você instala o AMP, ele já instala o MariaDB e o MySQL em portas diferentes. Então a porta padrão do MySQL é a 3306. Quando você instala o AMP, ele geralmente faz o quê? Ele instala o MySQL na porta 3306 e o MariaDB na porta 3307, né? Ou vice-versa. Então, os dois serviços, né, os dois bancos de dados rodam perfeitamente aí quando você instala e você pode escolher qual deles você vai usar, né? Então, até aí é tranquilo. Um outro ponto que eu falei que eu acho importante a gente falar aqui hoje, né? A maioria de vocês estão fazendo faculdade na área de TI, alguns de vocês não. Muitos de nós que entram na área de TI começam a aprender, não se interessam por muitos assuntos. A gente vai, eu quero aprender Delphi, vai no Delphi e foda-se o banco de dados, né? Não quero saber, vai lá e faz consulta de qualquer jeito e vamos lá, né? É comum, tá? Isso aí é o que mais tem. A gente vai lá e faz a consulta para resolver. Isso aí é o que mais tem aí. Se a gente tem empresas, tem pessoas que trabalham assim e é comum a gente encontrar. Mas para efeitos também de que vocês entendam, né? Quem está na faculdade deve ter ouvido falar de dois modelos de banco, duas modalidades de banco de dados. Uma delas que são os bancos relacionais. Esses dois que eu falei para vocês são bancos relacionais. Esse modelo de banco de dados, né, que são os relacionais, como PostgreSQL, Oracle, MariaDB, MySQL, Firebird, então são bancos relacionais, né? Eles são constituídos em tabelas e eles possuem relacionamento entre essas tabelas através de chave, né? Que vocês quem aí está na faculdade, quem está aprendendo banco, sabe que consegue relacionar uma tabela com outra através de chaves, né? Que aí vocês aprendem a chave primária, a chave estrangeira, e aí dentro do banco, né, ele garante a consistência desses dados. Para que eu insira um dado numa tabela que se relaciona com outra, o dado precisa existir na tabela primária, né? Então, para a gente garantir essa integridade, eu não consigo inserir um item numa venda se a venda não existe. Então, isso aí é para você garantir a integridade do banco, né? O próprio banco de dados garante que não vai haver esse tipo de erro. Então isso aí é uma característica bem comum aí dos bancos relacionais. E a gente tem os bancos NoSQL, os bancos não relacionais, né? Que também a gente pode chamar de NoSQL, porque os bancos relacionais eles usam a linguagem SQL e os bancos não relacionais geralmente não. Então, no caso dos bancos não relacionais, a gente pode citar o MongoDB, o Amazon DynamoDB, Bigtable, Cassandra, HBase. Então tem uma série de bancos, né? O Google Cloud. Então tem uma série de bancos de dados que não são relacionais, né? Uma característica que eu poderia citar aqui dos bancos não relacionais, mais ou menos a forma como ele trabalha, né? Eles têm geralmente 3 métodos de trabalho. Ele não é uma única forma, né? Como eu falei no caso dos bancos relacionais, que são as tabelas e as chaves, né? Eles podem trabalhar com um método que eles chamam de colunar, um modelo, né? Colunar, um modelo de garfos e um modelo de chave-valor. Esse modelo de chave-valor
é o que eu estou mais acostumado, que vocês devem estar mais acostumados, que é basicamente o que a gente usa quando a gente faz integrações usando JSON, né? Então é o que a gente acaba tendo aí mais similaridade aí com quando a gente faz, né, uma API, que a gente usa o JSON para fazer essa comunicação entre as aplicações. A forma como o banco organiza os dados é basicamente seguindo um padrão similar ao JSON ou até mesmo usando aquele padrão do JSON, né? E também tem, eu acho que eu não sei se eu falei 3 ou 4, né? Mas ele tem, na verdade, são 4 modelos: ó, colunar, grafos, chave valor e o modelo orientado a documentos, tá? Então tem aí essas 4 características nos bancos, no caso, não relacionais. Beleza? Então a gente tem essas duas vertentes. Os dois tipos de bancos são excelentes, né? Quando a gente fala em aplicação comercial, de um modo geral, que é o que a gente trabalha aqui, eu costumo indicar bancos relacionais, tá? É muito comum a gente ver as empresas usando bancos relacionais. Quando você tem uma gama de dados muito superior, né? Né, o que o pessoal chama às vezes de Big Data, quando são... acho que com o surgimento da Big Data até foi quando surgiu os bancos não relacionais, porque na verdade os bancos não relacionais em termos de performance eles são superiores aos bancos relacionais, tá? Então às vezes quando existe a necessidade de tratamento de muitos dados, né? Você tem muitos dados, é uma base que vai possuir uma infinidade de dados aí, a gente está falando em exorbitância de dados, acaba sendo viável usar os bancos não relacionais, tá? Porque aí você acaba ganhando um pouco de performance. E só para tratar um pouquinho a diferença do MariaDB com o MySQL, né? Nas últimas pesquisas que eu fiz, o MariaDB também tem superado o MySQL, né, em alguns aspectos, né? Uma das características é que o MariaDB tem superado um pouco o MySQL no quesito de velocidade. Então ele tem tido uma performance um tanto quanto superior ao MySQL. É lógico que tudo isso que eu estou falando, se vocês pesquisarem na internet, se vocês lerem algum livro, alguma coisa, vocês vão ver mais ou menos isso que eu estou falando para vocês. Mas na prática, se a gente for testar hoje, né, se a gente for criar o nosso PDV e a gente usar o MySQL ou usar o MariaDB, é muito provável que a gente não consiga notar essas diferenças, porque o fluxo de dados não é tão elevado. Então, possivelmente, a gente não consiga perceber essas características, né, essas maior velocidade, menor velocidade, enfim. Então, é muito possível que a gente acabe passando despercebido por isso. Bom, dando continuidade aqui então, quando a gente fala em banco de dados, aqui eu abri o site só para vocês verem, né? Aqui você consegue fazer o download do MySQL. O MySQL tem várias ferramentas que você consegue baixar, né? Não só o MySQL em si, mas você tem algumas outras ferramentas. Entre elas a gente tem o que eu falei lá, o Workbench, aqui ó, o MySQL Workbench. Então aqui tem alguns downloads e tal, enfim, né? Se vocês derem uma consultada depois aí no site, vocês vão conseguir se inteirar melhor. Então aqui o MariaDB para você fazer o download também, fazer contribuição, documentação, enfim. E o AMP Server, como eu falei para vocês também, que já instala tudo isso aí para vocês, tanto o MariaDB quanto o MySQL, quanto o PHP e o Apache também, tá? Beleza? Então ele facilita aí o dia a dia para quem desenvolve web usando PHP. E aí no meu caso, como eu uso o Delphi aqui e algumas aplicações eu uso o MySQL também, ele me facilita porque eu já uso o MySQL que vem junto com ele aqui. Aí a gente vai falar um pouquinho deste cara que é o Lucidchart. Eu usava bastante isso aqui, né, nas aulas na faculdade. Eu dei aula de banco de dados na Fafib um bom tempo. E eu usava o Lucidchart para a gente criar ali as representações gráficas de um banco de dados. Então, quando a gente tem lá um modelinho relacional, a gente tem o DER, né, que é o modelo de entidade de relacionamento que a gente consegue criar, né? E às vezes, antes de criar o banco,
o pessoal cria a documentação, né? E nesse caso aqui, esse software, você não precisa instalar nada. Então tem um pessoal que instalava alguns programas, tem, né, vários programas que dá para vocês fazerem isso. Aqui você consegue logar com uma conta do Google mesmo. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou logar com a minha conta. Deixa eu abrir aqui para fazer o login. Então eu vou ali logar, entro com a minha conta do Google. Beleza, já estou logado aqui. Ele tem, lógico, né, na versão gratuita algumas limitações, né? Então, tipo, é comum, né? O software ele é gratuito, ele não é gratuito, na verdade, esse software, e ele limita a criar eu posso criar com ele 3 documentos, né? Se eu quiser criar um quarto, pelo menos era assim, faz tempo que eu não mexo. Se eu for tentar criar um quarto, ele não vai deixar, ele vai falar que eu tenho que pagar ou algo do tipo. Então aqui no Lucidchart, tudo que é modelo de representação gráfica, ele permite que a gente crie, tá? Desde o DER que eu falei para vocês, diagrama de classe, diagrama de fluxo de dados, diagrama de enfim, né? Todos os diagramas de orientação objeto, ele tem ali, né, as ferramentas necessárias. E aí, enfim, vocês podem criar aí praticamente todos os tipos de modelo. Se você clicar aqui em novo, né, você pode criar um novo documento em branco. Eu estou com um criado aqui já. Eu vou apagar para fazer do início para vocês. Cadê? Vou ver para lixeira. Porque realmente eu acho que ele me limita a 3, tá? É por isso que eu estou apagando aquele ali. Então vamos aqui, Lucidchart, documento em branco, só para mostrar para vocês aí o que tem, né? Então aqui ele tem o principal, né? Ele tem uma opção aqui que você seleciona qual vai ser o tipo de dado que você vai trabalhar, né? Então ele tem uma infinidade de opções de ferramentas e eu consigo escolher qual delas eu vou usar. Deixa eu ver aqui, o que a gente vai usar é o diagrama de entidade e relacionamento. Então deixa eu ver aqui, ó. Diagrama de circuito, diagrama de arquitetura, diagrama UML. Será que se eu colocar aqui assim, DER ou MER, enfim, cadê? Júri, formas geométricas. Cara, e ele aumentou muito, né? Da última vez que eu entrei aqui, tem muito mais coisa do que já tinha. Kubernetes, ícones, Google Cloud. Aqui, ó, entidade e relacionamento. Então, quando eu marco aqui as opções de entidade e relacionamento, ele já vai trazer para mim as formas que são usadas para a gente construir, né, um banco de dados aí relacional e as formas aí de entidade e relacionamento, tá vendo? Então a gente pode pegar aqui, basicamente, eu vou criar uma estrutura simples aqui, ó. Então o que seria a entidade, né? A entidade seria a nossa tabela. Então pensando no nosso projeto, a gente está fazendo um PDV. O nosso PDV, a gente falou na aula passada que a gente vai precisar ter produtos. Vamos chamar de tab produtos. A nossa tab produtos, ela vai ter um ID, ela vai ter a descrição, ela vai ter um valor do produto. Como é que eu faço para inserir mais? Tem que inserir mais aqui. Inserir linha. Não ficou do jeito que eu queria, não, mas vamos fazer de novo aqui. ID,
descrição, valor. Ui, hoje tá difícil, hein? ID, descrição, valor. O que mais que vai ter nosso produto? ID, descrição, valor. Se a gente fosse fazer um sistema fiscal, a gente poderia colocar aqui o código NCM, o código EAN, tá? Eu não vou focar em todas essas possibilidades, a gente vai fazer um negócio mais simples. Então, tipo, a gente tem lá ID, descrição, valor do produto. Tem mais algum item do produto que seria muito importante? ID, descrição, valor. Unidade, né? A gente pode colocar aqui. Se vai ser peça, se vai ser quilo. ID, descrição, valor. O principal pra gente eu acho que é isso, né? A descrição, o valor do produto. Eu acho que já está de bom tamanho. E a unidade. Bom, vamos deixar só isso aqui que eu acho que dá para pegar. Então a gente tem aí a tab de produtos. A gente teria que ter, se for trabalhar, né, com por exemplo, num PDV, né, que vai ter um contas a receber, que a gente vai marcar a conta para o cliente, é importante ter uma tabela de clientes aqui. Então, teoricamente, a gente teria que ter um cliente, que também teria um ID, teria um nome aqui, aí ele teria que ter aqui, de repente, um CPF, endereço, enfim, aí a gente poderia colocar uma infinidade de coisas. Eu vou focar aqui bem no mínimo possível, tá? Como eu falei para vocês, para a gente conseguir que dê tempo. Então a gente vai ter o produto, o cliente. É importante que a gente tenha o operador. Então aqui eu vou colocar um operador. No nosso operador, ele vai ter um nome, né, um CPF. Eu vou incluir aqui, ó. Vou incluir um usuário, ou não vou incluir um usuário, vou incluir uma senha. E a gente vai usar o ID dele como usuário, que é muito comum isso acontecer em supermercados e padarias, a gente usar o ID, né, ou o código como o usuário dele, né? Então, tipo assim, ó, o cara digita 1 e digita a senha dele, que é o código dele é 1 e a senha é tal. Então, enfim, aqui a gente pode criar uma estrutura. Isso aqui é uma tabela que a gente está falando que vai ser uma tabela relacional. A gente vai precisar basicamente desses dados aqui, né? E aí eu preciso das tabelas de movimentação. Então, minhas tabelinhas de movimentação, o que a gente vai fazer? Para o nosso PDV funcionar, eu vou ter uma tabela que eu vou chamar de vendas, que também vai ter um ID, que vai ter uma data, né, a data que foi feita a venda. Eu costumo usar, ao invés de data aqui, eu costumo usar a emissão, que é o dia que foi emitido a venda, né? Então aqui eu vou ter uma data de emissão. Eu vou ter aqui, ó, para quem que eu fiz essa venda, né? Qual foi o cliente que eu emiti essa venda? Eu posso colocar aqui um totalizador, né? Tipo, para a gente facilitar um relatório depois, um valor total. Também costumo usar aqui um total de desconto. Enfim, dá para a gente fazer mais coisas, mas eu acho que aqui já é o suficiente. Só para vocês verem, né, uma representação gráfica. Não vou fazer a coisa mais linda do mundo, mas vocês entenderem que dá para a gente fazer. Então a gente tem a tabela de venda. E aí eu teria que ter aqui também uma tabela de itens da venda. E aí teria o ID dela, o ID da venda
o ID do produto que vai ser vendido, o valor, eu posso pegar o valor unitário direto da tabela aqui de produtos, né? E com base na quantidade informada aqui, eu consigo multiplicar e ter o total da venda. Mas se vocês quiserem depois tirar um relatório, você vai ter que fazer, né, a busca do valor unitário, ou fazer essa busca na tabela de produtos aqui para saber qual que é o valor unitário do produto, ou vocês pegarem o total da venda, o total do item e dividir pela quantidade, que seria nesse caso o item mais correto. Por quê? Porque se o valor do produto mudou, você não vai ter esse registro. Então você teria que ficar fazendo essa conta sempre, ó. Quando eu for exibir o valor na tela, eu vou ter que pegar o valor unitário dessa tabela aqui e multiplicar pela quantidade para mim saber o valor total. Quando eu já tenho o dado aqui, eu vou ter que pegar o valor total e dividir pela quantidade. Se vocês não quiserem ter esse trabalho, eu posso usar aqui o valor unitário. Se a gente for pensar, né, nas aulas da faculdade lá e na questão de evitar duplicidade, né? Quando a gente tem lá os modelos que a gente vai seguindo para evitar duplicidade, isso aqui talvez não seja a melhor prática, né? Talvez o melhor seria deixar sem esse valor unitário aqui e realmente buscar da tabela de produtos, porque eu já tenho este dado, né? Então eu não preciso dele aqui. Mas para quem vai fazer um relatório depois, aí usando o Delphi, por exemplo, você evita de buscar esse dado em outra tabela. Você vai fazer uma consulta mais simples para trazer o dado. Eu não sei se vocês conseguem me entender nesse momento, mas, né, facilita um pouco, principalmente para quem está começando. Então, e principalmente para a maioria dos sistemas que vocês vão ver rodando por aí. Aí a gente tem o valor unitário do item, a quantidade do item. E eu vou colocar aqui mais uma opçãozinha que vai ser o valor total. Aqui a gente poderia tratar diversas coisas, né? Uma delas seria, por exemplo, desconto unitário, se vai ter desconto no item, acréscimo no item, enfim, daria para a gente ter mais uma infinidade de coisas que a gente não está trabalhando. Dentro desse modelo aqui, dentro da criação desse modelo, tem como definir o tipo de dado, por exemplo, aqui no campo ID, né? Qual que vai ser o tipo dele? Ele vai ser uma coluna do tipo integer, vai ser uma coluna varchar, essa aqui vai ser uma coluna do tipo data, e assim vai, né? Quando você pega aqui a coluna e arrasta, você consegue criar um relacionamento. Então, por exemplo, aqui, ó, eu consigo criar um relacionamento entre... Opa! Como é que eu tiro isso aqui, gente? Oh, meu Deus. Liguei errado aqui o negócio. Ó, então quando eu pego aqui o ID do produto, quando eu vou vender, eu vou vincular ele ao ID do produto no itens venda, ou seja, este ID de produto precisa existir na tabela de produtos para que eu faça essa inserção na tabela de itens venda, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de integridade, é isso aqui, né? Para eu inserir um item de venda, ele precisa que o produto exista nessa tabela e ele também precisa, né, que essa venda precisa existir. Então eu vou pegar aqui, ó, o ID da venda, que eu posso pegar desse lado aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. O ID da venda, ele precisa existir para que esse item exista. Então, para eu conseguir gerar um item na venda, eu dependo
de um item na tabela de vendas e eu dependo de um item na tabela de produtos. Da mesma forma que aqui na minha tabela de vendas, eu dependo... Deixa eu apagar isso aqui também, que eu coloquei um negócio que não existe aqui. Eu dependo de um cliente aqui, né? Ó. No caso do cliente, eu posso depender ou não, tá? Por isso a gente pode manter esse relacionamento e eu posso aceitar o valor nulo. Ou seja, se não informar nenhum cliente, aqui o valor vai ser nulo. O que não pode acontecer para violar a integridade é eu aceitar um ID de um cliente que não existe. Por exemplo, eu tenho 3 clientes cadastrados na tabela tab cliente. Então eu tenho o cliente com ID 1, o cliente com ID 2 e o cliente com ID 3. Se você tentar inserir aqui na tabela de vendas o cliente com ID 4, um ID 4 aqui, o que ele vai fazer? Ele vai retornar um erro de integridade. Vai falar, ó, filho, você não pode inserir este dado aí porque não existe este cliente na tabela de clientes. Todo mundo conseguiu entender o que eu falei? Show? Tranquilão? Tá? Então basicamente é isso aqui, né? Esse relacionamento. É lógico que o que eu tô falando aqui é o... Cara, tô resumidamente falando o mínimo possível. Então aqui a gente tem uma tabela de operador que eu acabei esquecendo, né? Aqui na nossa tabela de vendas, a gente precisa também, ó, para fazer a venda, a minha venda precisa ser feita por um operador. Então aqui eu vou precisar, quem é o vendedor que está realizando essa venda? Então eu vou pegar aqui, ó, este operador aqui é o cara que está realizando esta venda. Beleza? Então aqui, ó, essa é a relacionação. Essa é o relacionamento. Eu tenho os produtos que vão estar aqui na tab de itens. Aqui na tabela de vendas, a gente tem... Como é que eu vou organizar isso aqui para ficar um pouquinho mais interessante? Talvez a gente mudar o produto para cá. Tá? Então beleza, ó, a gente tem aqui as vendas, né? O cliente, o operador, enfim. Se a gente está falando de um PDV, a gente provavelmente teria que ter uma movimentação também, né? Que eu vou tratar da forma mais simples possível também, essa movimentação. A nossa movimentação seria, vou pegar aqui e chamar de tab movimentação. Vou deixar um ID, um tipo de movimentação. Por que eu vou deixar um tipo? O tipo seria... É uma sangria, é um suprimento, é um recebimento de conta. E aí eu preciso saber se esse tipo, de acordo com o tipo, se vai ser uma entrada no caixa ou uma saída do caixa. Para isso, o ideal, né, para você fazer a coisa certinha, seria a gente ter uma tabela tipos movimentação. Que aí a gente inseriria lá, sangria, suprimento e tal. Ou a gente pode criar esses códigos aí manualmente, tá? Eu não vinculo a tabela nenhuma, eu vou criar manualmente. Não seria a forma mais ideal, mas eu vou fazer dessa forma para a gente conseguir ser um pouco mais rápido, um pouco mais objetivo. Mas então aqui na nossa tabela de movimento, o que a gente teria que ter? O ID, né? O tipo de movimento, a data que o movimento aconteceu e o valor. O valor da movimentação. Então vamos importante também aqui, né? Um operador. Qual foi o operador que efetuou essa movimentação? Então, tipo aqui, eu vou pegar o operador e falar aqui, ó, esse operador conversa aqui com essa tabela de movimentação. Tá? Para que a gente vai usar essa tabela de movimentação?
Ah, fizemos uma sangria no caixa. Qual que é o tipo de movimento? Um é sangria. Vamos fazer a tabela, né? Vamos fazer, como diz o Wesley, vamos fazer o negócio direito. Não custa criar aqui mais uma. Gente, eu vou falar agora que eu acabei de ver que eu fiz tudo errado, né? Eu tinha que ter usado esse cara aqui, ó. Tá vendo? Mas do jeito que tá aqui dá para entender legal, porque eu não defini o tipo, né? Mas aqui a gente poderia só colocar aqui, ó, tipo int, descrição, varchar, sem, enfim. Depois, na hora que a gente for fazer o banco, a gente vai ajeitar. Mas tem como, né? Você definir as entidades aqui de forma que você tenha lá o nome da tabela, a coluna e o tipo de dado de cada coluna. Aqui eu vou pegar a tab produtos e vamos colocar aqui, ó, tab tipos movimento. Vai ter um ID, uma descrição e se ele é positivo ou negativo. Então, tipo assim, aqui eu vou colocar positivo. E a gente pode colocar lá se é positivo. Se tiver marcado como positivo, né? Positivo for igual a true, significa que vai somar no caixa. Se for falso, significa que vai subtrair do caixa. Então a gente vai lá e cria lá uma movimentação. Sangria. O que é uma sangria? Uma sangria é quando você vai lá e tira dinheiro do caixa, não é? Então o tipo de movimento sangria... Eu não consigo aumentar o tamanho do negócio. Quando eu crio um tipo de movimentação sangria, está marcado positivo como falso, eu sei que a sangria é para eu subtrair esse valor do caixa. Se tiver marcado positivo, por exemplo, suprimento ou recebimento de conta, está positivo, aí eu sei que é para somar no caixa. Então eu vou pegar aqui, ó, esse ID e eu vou vincular aqui ao tipo. E aqui a gente pode renomear aqui para ID tipo. De acordo com o ID tipo, eu vou saber qual é o tipo de movimentação e o que é para mim fazer. Show? Então, basicamente, essas aqui seriam as tabelas que a gente teria que criar. E aí, o que a gente vai fazer agora? Criar essas tabelas. Então, eu vou criar essas tabelas no MySQL. Como eu instalei o AMP aqui, eu tenho o Workbench, que eu poderia usar o Workbench para criar, e eu também tenho o phpMyAdmin, que também dá para criar. Então eu vou pegar aqui no Workbench, eu não sei se vocês têm ele, e vou usar aqui, ó, no meu localhost aqui, ó. Só que eu tenho que abrir o AMP primeiro, né? Senão acho que ele não vai rolar. Então, abriu. Fechar as bagaceiras. Ó, então aqui o que a gente vai fazer? Nós estamos começando um projeto novo. Então a gente vai ter que criar um banco de dados novo. Eu vou dar um create database e o nome do nosso banco de dados, que vai ser o banco de dados, né, o BD underline dominando o Delphi. Aí a gente vai criar as tabelas. Então vamos pegar aqui, ó. Deixa eu dividir aqui em duas a minha tela, ó. Vamos ver se vai rolar legal. Será que eu consigo diminuir isso aqui? Acho que não, né? Mas não tem problema. O que é isso aqui? Vamos fechar. Ó, então eu tenho aqui
uma tabela que eu chamei de clientes. Então eu vou criar aqui, ó, create table. Então isso aqui, para quem não conhece, né, que todos vocês eu acredito que já conhecem, é o SQL. Então create table. O nome da tabela que a gente colocou ali, ó, é o tab. Vou colocar tudo minúsculo, tá? Tab underline cliente. A minha tabela cliente, ela tem uma coluna chamada ID. O tipo dela vai ser inteiro. Cara, isso aqui tudo tinha que estar descrito aqui na minha documentação. Obviamente, né? Aqui eu fiz um negócio bem meia boca. Mas aqui eu teria que ter, ó, qual que é o tipo do dado aqui, o ID, né? Eu coloquei com quem ele se relaciona, mas eu não coloquei o tipo de dado. Então ele vai ser um campo do tipo inteiro. Neste caso aqui eu quero que ele seja auto-incremente, que no caso do MySQL auto-incremente significa que quando eu inserir um novo, ele vai gerar a numeração de forma automática. Então ele é inteiro, o primeiro vai ser o 1, o segundo vai ser o 2, o terceiro vai ser o 3 e assim por diante. Então o ID vai ser inteiro, vai ser auto-incremento e ele vai ser chave primária. O que é o chave primária? É aquele recurso que torna este ID um tipo de índice, ou seja, ele é melhorado para pesquisas e ele também pode se tornar utilizável para outras tabelas, que a gente está usando aqui, ó, o ID da tab cliente ou o ID do cliente, ele vai ser vinculado na tabela de vendas. Então esse ID cliente, ele vai conseguir entender que ele é ligado, né, que ele tem uma relação com o ID da tabela clientes, porque esse ID tem que ser chave primária para que isso aconteça. Então esse cara sendo chave primária, eu consigo usar uma foreign key, que é uma chave estrangeira. Então aqui o ID do cliente, o nome do cliente, que eu vou colocar aqui um varchar com 60, que já está ótimo, não vai ter nome muito grande. A gente pode colocar um not null aqui para não deixar cadastrar em branco. O que mais? A gente tem... ó, o primary key, ele é auto-incremento aqui, né? Automaticamente, quando eu coloco o primary key, ele também é unique, tá? Ele não vai deixar esse número repetir. Não tem como você ter duas vezes o ID número 1 ou o ID número 2, ele não vai se repetir. Tá? Só falando para vocês a grosso modo, porque eu imagino realmente, né, que vocês estão fazendo o curso e vocês todos já tenham conhecimento prévio, e aí a gente vai adiantando aqui o máximo. Então o nome e o CPF. O CPF dele vai ser, se a gente pensar em performance, a gente poderia gravar o CPF como um valor inteiro, né, sem máscara, e a gente exibir a máscara só lá no Delphi. Ou se vocês quiserem, a gente pode usar o CPF como varchar e gravar a máscara dentro do banco. A gente perde um pouco de performance, mas como eu falei para vocês, em sistemas de pequeno porte, não é uma performance significativa que a gente perde, né? Então, CPF acho que é 14. Mas se a gente tiver aqui, a gente pode usar inclusive o CPF ou o CNPJ, porque pode ser um CNPJ. Aí compensa a gente colocar o 20. E este campo também deveria ser not null. Mas no nosso caso eu vou deixar ele com a possibilidade de ser nulo, porque aí se a gente for cadastrar depois, não vamos obrigar a cadastrar o CPF ou o CNPJ. Enfim, não tem endereço. Se fosse um sistema web, teria que ter endereço. Mas para o nosso PDV, nesse formato aqui, ele dá para tocar. Então a gente tem aqui a tabela de clientes. A gente vai ter a tabela de operador, que é quase igual a de clientes. Então aqui na tabela de operador, o que a gente colocou? ID, nome, CPF. No caso do operador tem que ser CPF mesmo, né? Não vai ter uma pessoa jurídica trabalhando. E por fim aqui a gente colocou uma senha, que eu vou deixar essa senha também do tipo int, né? Porque aí a senha de operador de caixa geralmente vai ser 1, 2, 3, 4, 22, 33. E geralmente a gente usa 4 dígitos. Então aqui o nome da tabela vai ser tab operador. Qual que é o próximo item? A tab produtos. Então aqui a gente vai dar uma criada aqui na tabela. Create table. Tab underline produtos.
Vamos ter um ID também. Se eu colocar um ID do tipo inteiro, eu não vou poder usar letra nesse código de produto. Tem algumas empresas que usam código de produto com letras. Então vocês têm que pensar nisso na hora que estiver planejando o sistema, lógico. Por isso o importante é documentar ali, né? Na hora que fazer o DER, vai pensando em todas as possibilidades que vão ter, né? E aí já vai trabalhando em cima disso. No nosso caso aqui eu vou colocar um int também, autoincremente, e também vai ser primary key. Depois a gente tem a descrição. No caso do produto eu vou colocar uma descrição um pouco maior, vou colocar varchar 100, não pode ser nulo, né? Tem que ter uma descrição. O valor a gente pode usar um decimal de 10,2, por exemplo. Então o que é esse 10,2? Para quem ainda não sacou isso aqui, 10,2 seria, no meu caso, o decimal, ele vai ter duas casas decimais. E o 10 significa que ele pode possuir no máximo 10 caracteres, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seria isso aqui. O maior número aceitável seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui seria o maior número aceitável usando um decimal 10,2. Então seriam um total de 10 posições numéricas separados por os dois últimos, né? Ou seja, seriam 8 números antes da vírgula e 2 depois da vírgula. Se você precisar trabalhar com um número maior que isso, aí é só você aumentar aqui, ó, 14,2, 20,2, né? Se você for trabalhar com mais casas decimais também, você pode. Se eu colocar 3 aqui, ele muda, né? Aqui essa característica vai ser alterada para esta forma aqui, né? E aí você vai ter 3 números depois da casa. Aí se vocês me perguntarem, André, qual é a vantagem? É melhor você ter 2, 3 casas depois da... Se a gente for pensar, por exemplo, na nota fiscal eletrônica, o Gabriel, aqui tá aparecendo normal, cara, pra mim na tela o que eu tô mostrando. Ou será que não? Ah, realmente, ele tá cortando, né, ali. Deixa eu ver aqui, ó. Vou parar o compartilhamento de tela. Vou fazer de novo. Aqui. Não, era erro meu aqui, viu, Gabriel? Agora que eu vi aqui, estava compartilhando a janela web. Então eu tinha diminuído aqui para caber os dois. E aí vocês estavam vendo só um deles, né? Então, tipo assim, a gente tinha esses dois itens aqui. Só para então, ó, como o Gabriel falou aí, e realmente estava falho, né, o negócio, não dá para diminuir mais o Workbench. Mas enfim, ó, eu falei, né? Vocês não viram aí, mas o que eu fiz aqui, ó? Criei a tabela, o banco de dados dominando o Delphi. Criei aqui a tabela cliente, pensando aqui, ó, nesse modelo que a gente modelou, né? Então, ID, nome, CPF. Coloquei aqui, ó, ID, autoincremente, primary key, né, do tipo inteiro, nome, CPF. Depois eu fui para a tab operador, segui aqui as mesmas características, né? E fiz aqui. Agora, o que vocês talvez não tenham entendido, porque não deu para vocês verem, foi essa questão aqui que eu vou repetir. Então, no caso do valor. Então eu criei aqui o campo, né, na tabela de produtos, que é a que a gente está mexendo agora. Na tabela de produtos, a gente tem lá ID, descrição, valor e unidade. O que o decimal quer dizer? O decimal aqui, quando eu coloco decimal
Se eu colocar um decimal 10, ele vai aceitar 10 caracteres ó, nesse formato aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Ele não aceitaria mais que 10 números, né? Uma cadeia com mais que 10 números. Quando eu coloco aqui, ó, 10,2, eu estou definindo que o meu valor ele vai ser um decimal que ele tem no máximo 10 números, sendo que os dois últimos são casas decimais. Pessoal, deu para todo mundo se situar? Conseguiram aí pegar o esquema? Beleza? Vou prosseguir aqui então. Ó, então essa aqui é a sacada. 10,2 é isso. Se eu colocar aqui 10,3, significa que essa vírgula ela vai mudar daqui da posição para cá. Eu defini que vai ter no máximo 10 números, sendo que 3 deles podem ser casas decimais, né? São depois da vírgula. Aí vocês vão falar assim para mim, André, mas vale a pena colocar um número tão grande? Ó, quando a gente fala, se a gente pensar na parte fiscal, na nota fiscal eletrônica, a nota fiscal eletrônica pode usar, por exemplo, tem alguns tipos de estabelecimento que eles têm que usar 7 casas depois da vírgula. Então imagina assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas depois da vírgula. Cara, esse número aqui, ó, ele seria no máximo R$ 999,99999999. Então, seria um número baixo. Então, vamos supor que o cara faz uma venda de R$100 mil. Né? Se eu fizer uma venda de R$100 mil aqui, eu preciso, ou de 999 mil reais, 999 reais. Se o cara fizer essa venda aqui, seria o limite para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, para mim poder fazer uma venda numa nota fiscal que usa 7 casas decimais, eu já ia precisar de ter todos esses caracteres aqui. Então, eu teria que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu teria que ter aqui, ó, no mínimo, um 13,7. Beleza? Deu para sacar? Então, no nosso caso, um PDV que não vai vender valores exorbitantes, que a gente vai trabalhar só com 2 casas decimais mesmo, eu vou colocar aqui um 10,2. E aí ele vai aceitar no máximo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui 2 casas decimais, tá? Então ele aceita um número alto, altíssimo, né? Aqui se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, já deu 100 mil aqui, já deu até 999 mil. Né? Com mais um, já passou. Então a gente vai conseguir trabalhar com um número enorme. Então, beleza. Vou colocar aqui o decimal 10,2. Qual que é o próximo item? A unidade. A unidade, a gente tem peça, litro, metro cúbico. Então, enfim, para cada segmento pode ser que o cara use lá um tipo de unidade. Eu vou colocar aqui, então, varchar. As unidades, geralmente, elas são abreviadas, né, em no máximo 3 caracteres. Tem alguns lugares que usam, às vezes, litro, mas a gente não precisa. A gente pode colocar assim, UN, PC, LT, né? Enfim, o pessoal geralmente abrevia em 2 ou no máximo 3 caracteres aí a unidade. Então, no nosso cadastro de produto pode ficar assim. Pessoal, todo mundo está enxergando minha tela agora bonitinho aí? Então, a gente criou aqui o banco de dados, que vai ser o dominando Delphi. Eu ainda não criei, tá? Eu só escrevi até agora. Então, a gente criou aqui a tabela de produtos e agora a gente vai criar a próxima tabela, que vai ser, vamos criar a tabela de tipos movimento. Então, a tabela tipos movimento, eu vou copiar aqui a de produtos. Deixa eu só conferir aqui, tipos movimento. Então, a tabela tipo movimento também vai ter um ID, também vai ter uma descrição. Aqui, no tipo de movimento, a gente pode colocar... O que eu coloquei? Lá. Positivo. Na verdade, aqui a gente poderia colocar operação, né? Ao invés de positivo, eu colocar a operação.
Eu acho que fica melhor, né? Que aí a gente vai colocar se a operação, se é uma soma ou se é uma subtração. Então, beleza. Operação. Então aqui eu coloco a operação. E aí a operação a gente poderia trabalhar aqui de várias formas. A gente poderia colocar um booleano, né? Vai ser sempre subtração ou vai estar somando ou vai estar subtraindo. Então aqui eu poderia colocar um boolean default. Como na maior parte dos casos vai ser somar, né? Eu colocar um true. Então aqui se eu colocar, como eu falei antes, né, positivo vai ser somar, né? O valor é positivo. Se eu colocar falso, o valor vai ser negativo. Ou, de repente, a gente poderia colocar aqui, ó, operação. E aí eu poderia colocar aqui, ó, um varchar default mais. Eu não sei falar para vocês, pelo menos não nesse momento, se tem como a gente gravar um tipo de campo que o tipo de dado é um operador matemático, tá? Mas eu passando ele como string aqui a gente consegue resolver, ó. É o mais que está lá ou é o menos? Se for o mais, eu sei que é... Ou então a gente poderia colocar um texto mesmo, tipo aqui, varchar 50, né? Tipo de operação padrão vai ser a soma. Então tem infinitas possibilidades de a gente fazer, tá? Eu vou deixar aqui, como a gente planejou ali, né? Positivo, porque o que a gente vai ter dentro de movimentação, dos tipos de movimentação? Movimentação. Ou vai estar entrando dinheiro ou vai estar saindo. Até talvez aqui ao invés de positivo a gente poderia colocar o tipo, né? Vamos pôr assim, tipo. E aqui, ó, varchar default S. Então S para saída e para entrada. Vamos mudar aqui que eu acho que assim vai ficar melhor, né? Então quando estiver saindo, tipos de movimento. Cadê? Tipo movimento. O que eu pus lá? Tipo. Então o tipo desse movimento, ele vai poder ser um movimento de entrada ou um movimento de saída. Se futuramente a gente quiser definir outros, a gente insere aí outras possibilidades. Beleza, então aqui a gente fez a tab de movimentação. Aí nós vamos ter essa aqui essa é a tab tipos movimentação. Tab tipos movimentação. Agora a gente vai ter a tabela de movimentação. Eu vou pegar aqui, ó, ID, operador, então vamos pegar aqui. Vamos criar ela do zero. Create table, tab, underline, movimentação. Ela também vai ter um ID do tipo inteiro, primary key. Vamos colocar aqui que ela é auto-incremento, né? Auto-incremente. Ela vai ter um operador, aqui, ID operador, que é do tipo int, e esse cara aqui é uma chave estrangeira, então ele faz referência, a tabela operador, que é a tab operador, referência tab operador,
Qual coluna? A coluna ID. E aqui a gente pode colocar um not null. Então, basicamente, eu estou falando que o meu ID do operador ele é inteiro e ele faz referências a tab operador aqui, a coluna ID. E não pode ser nulo. Depois, o que mais que a gente tem? Movimentação, o ID tipo. ID underline tipo, que é o ID tipo de movimento, que também vai ser inteiro e ele faz referência à tabela tipos underline movimentação. Também não pode ser nulo. Beleza. Opa, que faltou a coluna, né? Que é o ID. O que mais? ID tipo, a data. Então a data da movimentação que eu vou colocar. Muitas pessoas gostam de colocar na data da movimentação um campo do tipo date time. Então eu posso colocar aqui, ó, date time. Também not null. Poderíamos colocar aqui um timestamp, né, para ele já pegar um default times ou corrente, ou melhor, now, né? Now, que já pega a data e a hora. O que esse default faz? Na hora que inserir, eu nem preciso passar a coluna data. Ele já vai pegar a data atual toda vez que inserir um registro nessa tabela. Então seria uma boa jogada. E só, né? Tem um campo aqui que está perdido no tempo e espaço. Opa, não está não. Aqui é o valor. Valor da movimentação. Então aqui, valor da movimentação. E eu vou criar aqui um último campo, então, que vai ser o valor decimal 10,2. Eu ia colocar um default 0, mas eu vou colocar not null, né? A pessoa vai ter que inserir um valor aqui. Beleza. Basicamente aqui nossa tabela de movimentação está certinha. Só não sei por que está dando esse erro aqui nesse not null. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, enfim, vamos deixar ele aqui. Depois eu vejo o que eu fiz de errado. Se realmente tem alguma coisa errada. Tá, próxima tabela. Tabela de vendas, né? Então aqui a tab vem e tab, a gente tem aqui a tab vendas, cadê ela? Tab vendas. Então aqui eu tenho create table, tab vendas. A gente tem o ID que vai repetir todo esse processo. A gente tem a data de emissão, que pode repetir este processo aqui, né? Para a gente gravar a hora também, né? Date time aqui, vou chamar o campo de emissão. Nós vamos ter o ID do cliente, ID underline cliente, que vai ser um inteiro também e vai fazer referência a tab clientes, a coluna ID. Não pode ser nulo. Aí a gente tem o ID operador, que a gente já tem aqui, né? Faz referência aqui a ID operador. Aí nós temos a coluna total de venda.
por decimal também, 10,2. Not null, né? Se eu estou fazendo uma venda, não pode fazer a venda zerada. Então eu vou obrigar que tenha algum valor na venda, não pode ser nulo. Até que ele vai aceitar zero, mas não vai aceitar nulo. Total da venda. E só, né? Tem um campo vazio aqui que eu acho que foi falha nossa. Oh, caramba. Mãe. Quero apagar só você, maluco. Beleza. Já sumiu, já tá bom. Então, tab vendas. Total venda. Ah, cara, aquele campo tinha uma finalidade que era o total desconto. Caso tenha desconto na venda. Então, se a gente for ter uma venda com desconto, poderia também ter o acréscimo, né? Vou colocar aqui desconto. Não vou colocar acréscimo não, para não aumentar a quantidade de coisa para a gente fazer, senão depois não dá tempo. Enfim, tab vendas, beleza. Aqui a gente tem a referência para o cliente e para o operador. E aí a gente tem por fim aqui, ó, tab itens venda. Então vamos criar aqui, ó, create table tab. Eu vou mudar o nome aqui para tab vendas itens, porque aí a gente sabe, né, que uma depende da outra. Aqui a gente coloca na ordem. E todas as tabelas que forem relacionadas às vendas, a gente usa o mesmo nomenclatura inicial e muda só no fim. Então vamos mudar aqui, ó, tab vendas itens. Não sei se vocês entenderam a minha linha de raciocínio. Porque eu poderia ter aqui tab vendas pagamentos, tab vendas parcelamentos, tab vendas. Então eu sempre, né, além delas ficarem em ordem aqui na hora da listagem das tabelas, facilita para a gente lembrar depois o nome da tabela. Então, tab vendas itens, a gente vai ter um ID também, autoincremento, papapá, primary key. Depois a gente tem o ID da venda, ID venda, que também vai ser do tipo inteiro. Ele vai fazer referência à tabela tab underline vendas, a coluna ID. Depois a gente tem o ID do produto, também inteiro, que vai fazer referência à tabela produtos. E eu estou escrevendo tudo errado aqui, né? Que é tab e tab. Aqui eu preciso que tenha um ID da venda, não pode ser nulo. Eu preciso que tenha um produto, né? Não pode ser nulo. Então, tudo isso aqui é para garantir a integridade. Se eu for inserir um item na venda, esse item precisa possuir um número de venda e um produto. Se não tiver o produto, já vai dar ruim. O que a gente pode fazer às vezes, se a gente for usar o Delphi, eu quero inserir uma linha, um registro, né, uma linha no Delphi, sem ter o produto ainda. Cara, aí isso aqui vai lascar. Então eu posso não ter, porque aí né, eu tenho que ter o número da venda para criar o vínculo, mas eu inseri a linha numa grid, vamos pensar assim, e depois eu quero inserir o ID do produto. Nesse caso eu tenho que permitir nulo, tá? Então eu posso deixar ele aqui, ó, permitindo nulo. No nosso caso eu acho que inclusive é melhor. ID do produto, o valor unitário, decimal, 10,2, vamos padronizar aqui. Também vou permitir, não vou permitir nulo, mas vou deixar default 0, né? Porque aí por padrão ele insere 0.
Aí quando a gente inserir o produto, o código do produto ou produto, a gente coloca um valor ali, acima de 0. A quantidade, aqui é outra pegada. Dependendo do tipo de sistema que a gente for fazer, a gente pode usar inteiro, tipo assim, ó, vai poder vender produto fracionado? Não. Mas se você pensar, eu vou vender carne, eu vou vender por quilo, pão, carne, sei lá o que. Aí nesse caso, eu já aconselho vocês deixarem liberado aqui casa decimal. Então a gente poderia usar aqui, ó, uma quantidade decimal. E eu já aconselho a ter 3 casas decimais, então vou colocar aqui, ó, 10,3. Porque aí a gente pode trabalhar com peso. Se você for fazer uma integração com uma balança, alguma coisa nesse sentido, você já trabalha com 3 casas decimais, pelo menos. E o valor total. Também vou colocar aqui, ó, decimal 10,2 e pronto. Enfim, aparentemente essa é a estrutura das nossas tabelas. Eu estou vendo aqui essa única que deu alguma caca aqui, que eu não entendi o motivo ainda. Eu vou executar aqui, ó, vou começar aqui, ó, create database. Criou. Eu acho que eu tenho que dar um use aqui. Use database. Deixa eu ver se é use. Beleza, ó, dei um use aqui. Agora eu tô com essa tabela selecionada, né? Essa tabela não, esse banco. Vamos tentar criar aqui, ó, create table clientes. Beleza, ó, criou. Criar a tabela de operadores. Beleza, criou. Criar a tabela de produtos. Beleza, criou. Criar a tabela de movimentação. Beleza, criou a de tipos de movimentação. Agora vamos ver essa aqui, que é a que está com um erro ali, ó. Essa aqui é a que tem alguma coisa estranha. E é neste not null. Int id operador. Tab operador. Tab operador. Será que não pode ter o not null aqui? Só vamos ver aqui se vai. Tá, foi. Então o que que pode ser? Int not null. Int not null. Ó, eu acho que eu tinha que ter colocado aqui o not null antes, tá? Aqui, bora lá. Aí, criou. Então aqui, ó, foi a tab movimentações que deu problema. Eu vou dropar ela. E vou criar de novo. Consertando. Então aqui, ó, dou um drop na tabela. Apagamos ela. Crio ela de novo. Beleza, agora foi. Aqui eu fiz a mesma coisa errada, né? Que é o not null aqui. Vou colocar aqui int not null. E aí eu já criei a tab de vendas aqui. Vamos testar? Não lembro se eu criei. Já está criada. Já existe. E aqui por fim, tabela de itens venda. Pronto, criamos todas as tabelas. Se eu vier aqui no na minha listagem de esquemas, dar um refresh, ó,
BD dominando o Delphi, está selecionado, tá vendo que ele está em negrito, porque eu dei esse use aqui, o nome do banco. Tabelas, vamos conferir. Tab cliente, criou? Ok. Tab movimentação, tab operador, criou? Tá aqui, ok. Tab produtos, criou? Tá aqui, ok. Tab movimentação, tab tipos movimentos, criou? Tá aqui, ok. Tab movimentação, criou? Tá aqui, ok. Tab vendas, criou? Tá aqui. Tab vendas itens, tá aqui, beleza. Criamos todas as tabelas aí. Beleza? Show de bola, né? Então criamos aí as tabelas aqui, todas elas. Vou pegar esse script aqui, vou guardar ele num bloquinho de notas e depois eu vou disponibilizar isso aqui. Junto com o projeto, tá? Então vou colocar aqui, ó. Lá nós temos na área de trabalho dominando o Delphi, junto com o código fonte do projeto. Criação do BD do projeto. Então vou salvar lá na pastinha para vocês, quando precisarem, eu disponibilizo aí essa pasta para vocês. Depois eu já jogo ela lá no grupo, né? E vocês vão poder seguir com estas tabelinhas. Então beleza, este carinha aqui, eu vou dar um print nele e vou jogar lá também, só para a gente ter, né, como a base da estrutura que a gente fez. Eu não sei se dá para exportar aqui na versão gratuita. Eu acho que não dá. Tem um salvar na vida aqui, arquivo, salvar. Tinha que ter um exportar, né? Eu não sei se vai ter jeito, cara. Importar. Opa, mas eu consigo fazer isso aqui, ó. Imprimir. Aí. Eu vou salvar ele aqui, ó. Dominando o Delphi. There. Pronto. Então a gente tem aí salvo estes itens aí. Cara, eu fechei aqui o Workbench sem querer. Falta a gente concluir aqui ainda algumas coisas, né? Então a gente criou as tabelas. Agora a gente tem aqui a tab clientes. Na tab clientes a gente tem o nome, o CNPJ e tal. E eu falei para vocês que a gente trabalharia com procedures. E é importante a gente já criar algumas procedures aqui, né? No banco, né? Para a gente poder efetuar depois os cadastros e tal, usando essas procedures. Lá no Delphi, né, para cadastro, eu não sei se vai ser muita vantagem a gente usar procedure. Por quê? A gente pode colocar uma query, faz a consulta no banco e ela já faz toda a parte de gestão, né? Ele já faz o insert, o update, enfim, direto. Mas para a parte de movimentação, para algumas outras coisas, eu acredito que seja interessante a gente usar a procedure. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a nossa tab de movimentação. Nossa tabela de movimentação. O que tem que acontecer nessa tabela de movimentação? Estou com o banco errado selecionado. Tab movimentação. Então ele vai ter que ir lá passar o ID do operador, o ID do tipo, tal, enfim, inserir os dados. Então esses dados eles têm que serem inseridos através de um insert, que seria tipo assim, ó, insert into tab movimentação
values, ou melhor, as colunas que eu quero inserir dados, que ID operador, ID underline tipo. A data eu deixei ela como para pegar a data atual, então na hora que fizer a inserção ele já vai pegar a data e o valor. Então eu teria que passar esses 3 dados aqui para fazer o insert, né? E aqui na frente os valores em si. Então eu teria que passar aqui, por exemplo, 1 que seria o ID do operador, 1 que é o ID do tipo e o valor, né? Enfim, teria que fazer dessa forma. A gente pode criar uma procedure que, por exemplo, insere movimentação, que a gente insere esses 3 parâmetros e ela faz esse insert. E dentro dessa procedure a gente pode fazer alguns tratamentos, né? Tipo, o valor é maior que 0, tal. Ao invés de fazer no Delphi, a gente poderia fazer aqui em procedure. E até porque como eu quero depois, né, eu quero que vocês mexam um pouquinho com procedure, eu acho que talvez seja interessante a gente criar. Essa procedure aqui, inicialmente, vamos criar uma coisa muito simples, que vai ser basicamente esse insert aqui. Não tem muito o que fazer. Para a gente criar uma procedure no MySQL, a gente usa o comandinho aqui delimiter, cifrão, create procedure, para criar a procedure. O nome da procedure, que geralmente a gente pode usar um SPR na frente, né, de Store Procedure, ou então PR de Procedure, né? A gente costuma usar aqui o SPR, underline, o nome da procedure que eu quero criar, né? SPR já faz parte do nome, mas assim, SPR insere movimentação. Aí eu passo aqui os parâmetros. Quais são os parâmetros que eu vou querer ter? ID, eu vou colocar aqui o P, né, de parâmetro, ID underline operador, vou colocar em maiúsculo P, ID underline operador, que vai ser do tipo inteiro, o P underline tipo, que é o tipo então tipo movimentação, que vai ser o tipo da movimentação, também do tipo inteiro, e por fim o valor da movimentação, que eu vou usar aqui P valor, que é o valor da movimentação do tipo decimal 10,2. Tá? Então, basicamente, essa é a estrutura da criação. Opa, faltou fechar o parênteses aqui do início ali da. Basicamente é assim que se cria, né, aqui dentro. O que eu quero fazer, né, nessa procedure, né, eu vou executar os comandos necessários. Dei o begin, end, cifrão aqui e o delimiter para finalizar. Opa, delimiter ponto e vírgula. Tem um lance aqui, deixa eu lembrar, que eu acho que não pode ter um espaço entre o cifrão, ou tem que ter um espaço, tem algum rolo assim. Delimiter. Ponto e vírgula, end, begin, bababá. Delimiter. Tá. Se eu não estou enganado, uma coisa que dá erro é se você não der um espaço aqui, ó, entre o delimiter e o ponto e vírgula. É isso mesmo. Tem que ter esse espaço, tá bom? Senão, não funciona. Então aqui, ó, criei essa procedure. Qual que é a diferença de eu fazer esse insert e de eu executar essa procedure? A diferença é que se eventualmente eu tiver que mexer depois, ao invés de eu mexer no Delphi, vamos pensar assim, que essa procedure verifique várias coisas, né? Por exemplo, um item que a gente pode fazer aqui para verificar. Quer ver? Vamos inserir na tabela, insert, into, na tabela de movimentação, values. Tabela de movimentação nós criamos aqui. Cristo, tipos movimentação.
Tab tipos movimentação. Então na tab tipos movimentação ela tem aqui, ó, um ID. Então eu vou inserir aqui o ID 1, a descrição, venda de produtos e o tipo, que é varchar 1. O tipo eu vou colocar S, que é saída. Não, é entrada, né? Entrada de dinheiro. E. Então, quando eu colocar E é entrada, quando eu colocar S é saída. Então, nesse caso, se eu estou vendendo um produto, está entrando dinheiro. Então, fiz uma venda, entrou dinheiro, eu vou colocar que é para somar. Aí eu posso ter aqui, ó, uma sangria de caixa. Na sangria de caixa eu vou colocar um S, que aí eu sei que vai ser saída de caixa. Então aqui a gente pode colocar saída, vamos ter mais uma entrada aqui só, que é o suprimento. Suprimento de caixa. Enfim, depois se a gente quiser a gente pode fazer recebimento, tal, a gente vai inserindo aqui. Mas eu sei que eu tenho esses três caras aqui, já vou fazer esses três inserts. Beleza, se eu vier aqui na tab tipos movimentação, nós teremos esses três itens. Aqui, quando eu for inserir, o que a gente pode fazer? Ó, peguei o tipo da movimentação. Qual que é o tipo? Vai ser 1, 2 ou 3. Eu posso vir aqui, ó, vou declarar uma variável. Declare tipo. Vou colocar aqui, eu costumo usar aqui o V, né, na frente. V tipo. Então, o V tipo, que vai ser do tipo integer. Ou melhor, integer. O que eu preciso fazer? Eu preciso ver se é entrada ou saída aqui. Não, eu vou ver tipo. Vou colocar varchar 1. E aí eu vou fazer aqui, ó, eu vou atribuir select vTipo into tipo from tab movimentação, onde o ID dessa tab movimentação for igual ao ID da movimentação. E aí, se o tipo da movimentação, que eu busquei o tipo da movimentação e gravei na variável vTipo, aí eu posso fazer o seguinte. Vamos declarar uma outra variável aqui, ó. Declare vValor. Decimal 10,2. Eu não tinha pensado nisso antes de fazer, tá? Eu tô montando agora. Então, talvez não seja a melhor opção, mas vai dar certo. Até para vocês verem aí uma procedure funcionando. Então aqui, o que eu vou fazer, ó? Eu vou verificar se o meu tipo for igual a E, eu vou atribuir aqui, ó, set, atribuir a variável vValor
Se é entrada, eu vou atribuir à variável vValor o valor. Aqui, ó, pValor. Se não, se ele não for E, significa que ele é S, ou seja, é saída. Se ele for saída, eu vou atribuir a variável vValor o valor vezes menos 1. Por que eu fiz isso aqui? Alguém sabe aí por quê? Por que fazer isso? Vezes menos 1. Ora, se eu inserir, eu joguei ali o valor 10. Quando eu estiver inserindo o valor 10, por exemplo, numa sangria, eu vou olhar lá, qual que é o valor da sangria? 10. 10, beleza. Mas a sangria não é negativo? É. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter esse 10 para menos 10. Como eu faço isso? Ó, 10 vezes menos 1. Eu vou manter o número 10. Caramba. 10 vezes menos 1. Aqui nessa calculadora não dá para fazer. Vamos tentar aqui. Menos 1 vezes 10. Ah lá, menos 10. Eu vou até inverter aqui porque talvez, né? Como eu já vi ali que menos 1 vezes o valor. Então o que eu estou fazendo neste caso? Eu estou convertendo o valor para negativo. Só. Né? Porque se o valor for saída, eu quero que ele entre na tabela de movimentação como negativo. E aí eu vou inserir aqui, ó, a variável vValor. Então eu declarei ela aqui, vValor com V maiúsculo. Então aqui na hora que eu for fazer o insert, eu vou fazer o insert aqui passando o vValor. Eu vou passar o parâmetro do ID do operador. Então aqui ao invés do número 1 vai ser o ID do operador. E aqui ao invés do número 1, que é o ID do tipo, eu vou passar o ID do tipo aqui. Beleza? Alguma dúvida até agora? Todo mundo tranquilo? Show! Vocês são bons mesmo, cara. Então vamos tentar rodar essa proc aqui para ver se vai criar. Ó. Eu vou selecionar isso aqui. Opa! Não declarado variável tipo. Que tipo tab tipos movimentação. Eu acho que aqui eu fiz ao contrário, né? Tipo. Tentar de novo. Show! Criamos aqui a procedure, né? E aí para executar essa procedure seria basicamente aqui, ó. Eu preciso ter um operador, obviamente, cadastrado. Vou inserir aqui um operador. Deixa eu ver aqui. Select asterisco from tab underline operador. Vou inserir um operador para a gente fazer o teste dessa proc. Então eu vou colocar aqui, ó, o ID 1, o nome André Luiz, CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a senha 2025. Salvar, inseriu, beleza. Eu já tenho aqui, né, um operador com o ID 1. A minha procedure, eu preciso passar aqui para ela 3 parâmetros. Então, beleza. Vou chamar a procedure, call, procedure. Primeiro parâmetro, ID do operador. Eu tenho um operador André, que é o operador número 1.
Então eu vou passar aqui o parâmetro 1. O tipo da movimentação. Qual vai ser o tipo aqui, ó? Venda de produtos. Vou colocar a saída aqui, ó, sangria, para ver se ele vai negativar o valor. 2. Opa. 2. E aí o valor eu vou colocar 10,50. E vamos ver se vai inserir. Ó, rodou a PROC, uma linha afetada. Se eu fizer aqui um select na tab movimentações, vou pôr aqui no final. Select asterisco from tab underline movimentação. O que está acontecendo? Ó, inseriu, olha o valorzão aqui, ó, menos 10,50. Se eu vier na mesma PROC, inserir uma nova movimentação, ao invés do número 2 aqui, do ID do tipo 2, eu colocar o tipo 1, ele vai me gerar uma movimentação. Vamos lá consultar. 10,50 positivo. Qual que é a vantagem disso, André? O que nós ganhamos com isso? Eu quero ver o total do meu caixa na data de hoje. Select, sum, valor, from, tab movimentação. O que nós temos de movimento hoje? 0. Tá? Então facilita para a gente fazer os relatórios, os totalizadores de caixa depois. Tá? Aí eu consigo ver quanto que eu tive de sangria. Então, where tipo igual a 2, que é a sangria. Então o que eu tive de sangria? É tipo mesmo, tab movimentação, ID underline tipo. ID underline tipo. E aí, ó, quanto que eu tive de sangria hoje? Menos 10,50. Se eu fizer mais uma sangria, vamos ver o que vai acontecer. Coloco 2 aqui, mais uma sangria. Total de sangrias, menos 21. Então, estamos totalizando as sangrias. Meninos, tudo tranquilo até aqui? Então, dúvidas até aqui? Então, o que a gente fez? Criamos aí toda a estrutura do banco. Criamos a PROC que vai fazer aí a parte de movimentação. Vou colocar essa procedure junto com o nosso script aqui que a gente criou, né? Ó. Então, a gente criou aqui um script que cria o banco do projeto. Tem todas as tabelas. Vou colocar essa procedure aqui. Então a gente viu como se cria uma procedure aí, como que a procedure se movimenta. Eu acredito que com relação a banco, obviamente, teremos que mexer ainda? Sim, teremos que mexer, eventualmente aí alguma coisa ou outra. Mas a parte de criação, procedure eu acho que era isso mesmo. A gente não vai mexer mais em nada. E por hoje, eu acho que é isso, né? Nem vale a pena a gente abrir o Delphi para mexer agora. Então vamos finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido produtivo, né? Mais uma vez, né? Gostei de contar com a presença de vocês. Bastante gente não participou da aula de hoje, né? Alguns me avisaram que não iam poder, tal, para mim deixar a aula gravada. Eu vou deixar a aula gravada. Essa aula eu já não vou disponibilizar ela aberta no YouTube, eu vou deixar ela no privado, né? E vocês vão ter acesso para vocês poderem assistir quando vocês quiserem, vai ficar lá disponível. E o pessoal que faltou hoje também vai ter aí a opção para assistir a hora que eles quiserem, beleza? Meninos, vocês gostaram? Não tiveram nenhuma dúvida? Foi muito rápido, foi bom, foi muito fraca a aula? Vocês acham que tinha que melhorar alguma coisa? Um feedback aí seria importante. Tudo que eu falei vocês já sabiam, aprenderam alguma coisa nova hoje? Valeu a pena? Maravilha. Então tá bom, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês usem, né, isso aí num futuro próximo.
Com certeza, cara, esse lance da PROC aí, né, embora aí vocês usem com o SQL Server, você vai ver que no SQL ele não tem muita diferença. Inclusive, eu acho mais fácil mexer no SQL Server, né, em Procedure, né, em termos de PROC, eu acho o SQL Server mais fácil, mais amigável do que o MySQL. Tá? A gente usa o MySQL aqui por causa de custo, de servidor, que a gente, né, usa alguns servidores em Linux e tal, mas eu particularmente, em termos de achar mais amigável, fazer algumas coisas de forma mais fácil, eu curto bastante o SQL Server. E isso aí eu acredito que vai ajudar vocês aí sim. Beleza? Pessoal, provavelmente a gente vai ainda, né, executar essa proc no Delphi, talvez a gente crie outras procs, tudo vai depender do nosso tempo. Né? A gente está aí hoje inteirando aí mais ou menos 4 horas de aula, hoje foi a nossa segunda aula, né? De 18 horas a gente cumpriu aí 4, então a gente tem um caminho longo ainda a percorrer e eu acredito que vai dar para aprender bastante coisa. Show? Pessoal, um abraço, bom fim de semana, bom sábado aí a todos. E até sábado que vem, se Deus quiser, se todo mundo puder participar. Até mais. Aquele abraço, bom fim de semana.